Olá pessoal, aqui eu estou trazendo mais um vídeo continuando sobre a Lei número 2177 de 2005, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ananindeua, no qual aqui eu trouxe um pouco sobre o assunto e posteriormente uma questão atual da própria banca, que vai ser de novo a banca Setap, comprovando, né, questões sobre o tema. Então, primeiro artigo aqui citado é com relação ao tempo de serviço descrito no estatuto, no qual o tempo de serviço ele é contabilizado a partir do número de dias, que em seguida é transformado em anos, no qual ele coloca até um asterístico que para ele o ano é de 365 dias. Então, mais uma vez, o tempo de serviço ele é apurado através do número de dias e posteriormente em anos. Então, há questões no qual o tempo de serviço ele é contabilizado em momentos especiais, que é essas alternativas aqui ilustradas no vídeo, que é primeiramente as férias, que mesmo assim o servidor estando nas férias ele é contabilizado esse mesmo período como tempo de serviço. O segundo é quando ele exerce um cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual, distrital ou municipal. O terceiro item é a participação autorizada em programas de treinamento ou capacitação, no qual tem até no estatuto ajudas, né, de custo, por exemplo, pode ser de diária e tem outros ainda mais no estatuto. O outro é com relação quando ele desempenha um mandato eletivo federal, estadual ou municipal, exceto para promoção por merecimento. Um que é bem importante também é quando ele é chamado para júri em outros serviços obrigatórios por lei, né? Que vem até em mente, por exemplo, quando a pessoa trabalha como mesário, mesmo que seja no dia de domingo, mas aquele servidor ele recebe uma declaração e ele pode contestar no órgão períodos de folga utilizando aquela declaração. E por último é quando ele está em missão ou estudo, quando o afastamento houver sido autorizado pela autoridade competente. Então, esses são os atributos no qual, mesmo que o servidor esteja realizando algum desses, ainda é contabilizado o seu tempo de serviço. Uma coisa que está no seu parágrafo único é isso: é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função do órgão ou entidade. O que quer dizer isso? É aquela relação que no vídeo passado eu falei, né? Que há casos em que o servidor pode ocupar dois cargos ao mesmo tempo. Então, aí mais uma vez, quais são? O pessoal da saúde, o pessoal da educação e também, por exemplo, pode ser técnico ou professor. Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa ela vai trabalhar em dois empregos. E com isso, ela vai acumular tempo, né, de serviço em cada um. Mas só que ele não pode somar, que é isso que quer dizer. É vedada a contagem cumulativa, ou seja, ele tem que escolher um. E eu já vi até casos que, por exemplo, tem que contabilizar, por exemplo, a diferença desse período, né? Mas sempre observando, por exemplo, não pode ser do mesmo turno ou mesmo horário, no qual isso pode dar problema posteriormente, por exemplo, no caso, quando for pedir a sua aposentadoria. Então, ele é vedado essa contagem cumulativa. Então, é uma questão, olha só, de 2019, que ele fala em relação ao tempo de serviço. Analise as assertivas a seguir e marque a alternativa correta. Primeira, a apuração do tempo de serviço será feita em dias, certo? Que serão convertidos em anos, certo? Considerado um ano de 365 dias. Certo, né, pessoal? Acabei de falar, olha só, no artigo 43, caso você não acredite em mim. Mas, quando você estiver vendo esse vídeo, é bom você ter o estatuto na mão ou mesmo no computador,
você está acompanhando o vídeo e está marcando lá qual é o artigo que eu estou citando aqui, porque se caiu aqui, então pode cair de novo. E aí, quando cair, você já sabe a alternativa, ou já sabe mais ou menos, né? Então, diminui a sua possibilidade de errar a questão. O segundo item é: será considerado como de efetivo exercício o afastamento em virtude do júri e outros serviços obrigatórios por lei? Sim, no artigo 44, no item 5, como eu falei, né? Por exemplo, o caso dos mesários. E o terceiro é permitida a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios? Não, acabei de falar, né? Do qual isso pode até agravar algum dano para sua aposentadoria quando você estiver chegando nesse período. Olha só, tem até um parágrafo único que conta isso, né? Sobre a vedação. Olha só que até eu falei aqui ainda agorinha. Então, as questões certas aqui é apenas o item 1 e o item 2, que é a letra A. Bom, aqui é o artigo 52, que é sobre a substituição, que é quando os servidores da comissão ou da função gratificada terão substitutos indicados apenas por ato normativo da administração ou de algum ente responsável por isso. Então, ele é apenas por ato normativo. E além disso, essa substituição ela é de forma automática nos afastamentos ou impedimentos regulamentares do titular. Havendo excepcional interesse público, a substituição temporária do servidor efetivo poderá se dar mediante a contratação por tempo determinado na forma que a lei estabelecer. Por tempo determinado. E o último, que é também um caso excepcional, é que, atendido a conveniência da administração, ou seja, a administração que solicita, o titular do cargo de direção, chefia ou assessoramento poderá ser nomeado ou designado cumulativamente como substituto para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação ou designação do titular. Então, esses são alguns itens que a gente tem que ter em mente quando se fala da substituição. Então, aqui mais uma outra questão, olha só, de 2019. A substituição disposta nos artigos 52, já marque aí, ó, no seu estatuto, artigo 52, estudar e ler várias vezes. E seguintes da legislação respectiva apenas não é tratada da seguinte forma. Olha só, não é. Setup tem muito isso de marcar. Por exemplo, marca é a correta, ou marca é a incorreta, ou marca o exceto, ou quando não é tratada da seguinte forma. Então, tem essas pegadinhas. Então, a gente marca com força aqui o não. Então, a gente tem que marcar a errada, a inadequada para a resolução da questão. Então, letra A. A substituição dar-se-á de forma automática nos afastamentos ou impedimentos regulamentares do titular? Acabei de falar. Sim, artigo 52, inciso 2º. Havendo excepcional interesse público, a substituição temporária do servidor efetivo poderá ser mediante contratação por tempo indeterminado, na forma que a lei estabelecer? Não, né? Olha só, é tempo determinado. Uma outra coisa também que eu ando percebendo nas questões, por exemplo, de legislação em geral, quando se fala em coisa indeterminada, tu fica logo assim com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Porque é muito estranho, por exemplo, ver alguma coisa, seja da administração direta ou indireta, ser indeterminado, ou seja, assim, por todo o tempo não ter nenhum limite. É bom a gente sempre ficar de olho nisso. Olha só, por exemplo, essa questão está errada porque ele está indeterminado, mas não é determinado de acordo com o artigo 54. A letra C. Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou investidos em função gratificada
terão substitutos indicados por ato normativo da administração ou previamente designados pela autoridade competente. Sim, artigo 52. E a letra D em caso excepcional, atendendo à conveniência da administração, o titular do cargo de direção, chefia ou assessoramento poderá ser nomeado ou designado cumulativamente como substituto para outro cargo da mesma natureza até que se verifique a nomeação ou designação do titular. Artigo 53, acabei de ler. Então, qual é a resposta disso? Justamente é a letra B, porque ele quer a errada, então é essa aqui. Então, quando ele pede a errada, a gente logo tem que procurar a errada. A gente não pode ficar vendo, essa é certa, essa é certa. Ou às vezes pode até fazer isso, né? Mas dependendo de cada candidato, né? Com certeza tem a sua forma de estudar. Mas eu, na minha opinião, é isso. E a outra dica, mais uma vez, que eu falo é, por exemplo, pessoal, pega o estatuto, leia. Se for preciso, faça também esquemas sobre isso, à mão mesmo, e fique memorizando aquilo. Às vezes você pega o caderno com as suas anotações, fica só lendo, todos os dias. Não precisa nem ser tanto uma hora, assim, mas só de você ficar lendo e às vezes não, você vai conseguir gravar a ordem que está, as informações e tudo. Então, quando chegar na prova, você não vai ter tanta dificuldade em lembrar o assunto. Um outro artigo que também já caiu na CETAP é essa daqui, do artigo 91, que é do abono familiar, que é concedido ao servidor, seja ativo ou inativo, cuja remuneração não ultrapasse o limite estabelecido em lei, desde que sejam atendidas as seguintes condições: que é por cônjuge, que quando é inválido ou mentalmente incapaz e que não tenha renda própria, ou filho inválido ou mentalmente incapaz sem renda própria. Então, aqui é uma coisa que é até reflexivo, né, com isso, não ultrapasse o limite estabelecido em lei. É uma questão bem interessante, né, porque como tem servidor com esse tipo de situação, né, na sua vida. Então, tem esse artigo 91 sobre o abono familiar. A gente tem aqui outra questão, só sobre isso, de 2019. Então, analise as afirmações seguintes sobre o abono familiar previsto no artigo 91, incisos e parágrafos, e marque a correta. Olha só, correta. Na questão anterior era não adequada. Então, bora ficar de olho nisso. Então, a primeira é: será concedido o abono familiar ao servidor ativo ou inativo, independente do valor da remuneração, desde que seja atendida algumas condições? Não, né, pessoal? Assim, independente. Acabei de falar agorinha, olha só. Que não ultrapasse o limite. Tem que ter o limite ali, olha só. E mais uma vez, o que eu falei sobre o independente, ilimitado, essas coisas. Então, aí é bom a gente sempre ficar com a pulga atrás da orelha. O segundo item é esse: o benefício previsto no artigo 91 será concedido mediante a apresentação de certidão expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, ou outro que vier substituí-lo, testando que o beneficiário não receba nenhuma remuneração. Opa. Certo, que é o artigo 91, que está no inciso 5. E justamente está escrito no estatuto. Se você tiver dúvida, e você pode ir lá ver nesse artigo 91. O terceiro item, que também está no estatuto do artigo 91, o abono familiar será concedido ao servidor respeitadas as exigências previstas por cônjuge, como falei, quando inválido ou mentalmente capaz e que não tenha renda própria, certo? Isso daqui é até complementar também desse aqui, né? Porque quando tem essas situações, você tem que ir lá no INSS e solicitar essa certidão para comprovar
que você tem, você está passando por esse tipo de situação. E, por fim, a invalidez para efeito deste artigo corresponde à incapacidade total e permanente para o trabalho, comprovada mediante a expressão médica oficial, certo? Tá no artigo 91, inciso 3. Então, a alternativa para essa questão é a letra C, no qual a 2, 3 e 4 estão corretas. Bom, pessoal, um outro artigo que a gente tem que saber é o artigo 140 e o 141, que é sobre a licença por acidente, que é quando o servidor que decorrente de acidente de trabalho necessita de tratamento especializado, poderá ser tratado em instituição privada, podendo a critério da administração ser os custos assumidos pelo município. No qual eu trouxe uma questão sobre isso de 2019, no qual a gente já até tem aqui os artigos e o erro da questão. Então, lendo cada uma e determinar qual é as informações corretas. Então, a primeira é: o servidor que decorrente do acidente de trabalho necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, podendo a critério da administração ser os custos assumidos pelo município. Sim, acabei de ler, é o artigo 140. O item 2. O tratamento que se trata especializado em instituição privada deverá ser recomendado por junta médica oficial e somente será permitido se existirem meios e recursos adequados em instituição pública. Não, né? É até meio sem noção também essa questão, porque, por exemplo, se você está indo para a instituição privada, é porque, no mínimo, você não tem meios e recursos da instituição pública. Então, como é que pode, né? Tanto que o erro está nessa parte aqui, se existirem. E também isso está escrito no parágrafo único. E o terceiro item é: a prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogáveis por igual período quando as circunstâncias exigirem, que está no artigo 141. Ou seja, a primeira e a terceira estão corretas. Letra B. Bom, um outro item também que tem que ser avaliado, que já caiu na prova, é com relação às férias, que está no capítulo 567, no capítulo 7, que é quando todo servidor, inclusive ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 meses de exercício, ao gozo de 30 dias de férias remuneradas, que isso está no artigo 150-A. Então, as férias são isso, em torno de 30 dias. Então, a gente tem aqui uma questão sobre isso, que há várias também, vamos dizer assim, peculiaridade com relação às férias, que a gente vai ver aqui. Cada questão, e aí a gente vai dizendo. Olha só os artigos que a gente tem que ler quando se fala das férias. 152, 160, 162 e 163. Então, lendo o enunciativo da questão. Em relação às férias, as determinações previstas nos artigos apenas não determinam. Olha só, mais outra questão, pessoal. Não determinam, ou seja, que não está a ver, que está incorreto, que não tá certo. Então, a gente tem que marcar esse não com força mesmo, para a gente não perder a questão. Então, letra A. O servidor casado com a servidora do município, ou seja, lá do mesmo órgão, e vice-versa, poderão gozar férias no mesmo período desde que não haja prejuízo no serviço? Sim, artigo 163. Caso você tiver dúvida, você procura nesse artigo, que está igualzinho. Que outra coisa é assim, questões de legislação é copia e cola. Então, quanto mais tu lê, mais tu vai memorizar aquilo e mais tu vai saber até a ordem das informações, como é que está escrito. Então, olha só, tá igualzinho ao artigo 63, então tá certa. Letra B. A época do gozo das férias pelo servidor será estabelecida de acordo com a escala organizada pela chefia imediata? Sim, artigo 152. Então, quando estiver chegando o período das férias, tem que se organizar nessa escala perante a chefia imediata. Letra C.
No caso de exoneração, não será devida ao servidor a remuneração correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Errada. Pois no artigo 60, ele diz que, mesmo em casos de exoneração, será devida ao servidor a remuneração correspondente aos períodos das férias, cujo direito tenha adquirido. Lembra que nas outras questões, no vídeo anterior, fala, né, que há situações em que é contado o tempo de serviço, que é justamente as férias. Então, mesmo exonerado, esse período de férias ainda é contabilizado tanto para tempo de serviço quanto para receber a sua remuneração. E a letra D é: as férias somente poderão ser interrompidas por imperiosa necessidade do serviço? Sim, artigo 162. Está assim mesmo escrito lá no Estatuto. Bom, pessoal, aqui a gente encerra o nosso vídeo sobre o Estatuto. Caso você queira mais ainda questão sobre isso, porque há muitas questões sobre isso, do Estatuto, você pode dizer aí nos comentários. Então, mais uma vez, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar e se inscrever no canal. E mais uma vez, bons estudos a todos.